Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que esperam a sua volta. Nosso assunto hoje tem mais a ver com informação do que com teologia, pois eu tenho seguido um cronograma para deixar bem claro o papel do anticristo como o poder por trás da nova ordem mundial, que é muito interessante que os cristãos tomem conhecimento disso e também os estudiosos da matéria. Nosso assunto hoje é falar sobre os Illuminati e a franco-maçonaria. Repetindo, para quem não ouviu direito, né? Os Illuminati e a franco-maçonaria. Que muitos se interessam, mas muita gente não sabe nem o que é. E nem tudo que se vê por aí ou se ouve é verdadeiro. Não é? Nós temos muitas coisas para estudar. Então eu tenho aqui muitas anotações, vocês vão me ver parar para ler muitas vezes, como eu tenho feito, porque não é coisa que eu possa guardar só aqui sem cometer nenhum engano. Então eu anoto, deixo tudo aqui e vou, conforme eu vou falando, vou separando o que já foi falado e deixando claro para vocês que não é nada da minha cabeça, nem invenção minha. Não é? Às vezes posso até pronunciar algum nome erradamente por ser de uma língua que eu já não domine mais, porque faz bastante tempo que estou no Brasil, não é? E conforme a gente vai parando de praticar certas línguas, a gente vai enferrujando, vocês sabem disso. Vindo já para o nosso assunto, para que o nosso vídeo não fique muito grande, eu gostaria de dizer, né, começar dizendo que uma das pedras angulares dos Illuminati é a franco-maçonaria. Falar também que durante uma reunião de todas as lojas maçônicas celebradas em, olha só o nome, hein? Williamsbad, no dia 16 de julho de 1782, firmou-se uma aliança entre os Illuminatis e a maçonaria. Muito se escreveu sobre a franco-maçonaria, ou simplesmente, né, facilitando, simplesmente maçonaria. Não obstante, no início do século XXI, continua havendo bastante ignorância acerca desse assunto, acerca da maçonaria, acerca dessa sociedade secreta que só quem se interessa é que acaba descobrindo o que ela é. Todo aquele que procure saber alguma coisa a respeito dessa organização vai encontrar-se com dificuldades insuperáveis. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de comprar livros não de editoras evangélicas, porque sendo eu um pastor, muita gente vai dizer que eu estou puxando brasa para minha sardinha, os maçons vão dizer que eu estou buscando conhecimento em livros espúrios, então eu adquiro livros para estudar da própria editora maçônica, viu? Eu pego lá a Madras, por exemplo, que tem muita coisa interessante, se você quiser, porque você vai ter a informação vinda deles mesmos. E apesar de que todos os livros que aparecem sobre o tema, a maçonaria continua, na verdade, sendo um mistério para a grande maioria das pessoas. A maçonaria operária, ela já existe há milênios e muitos atribuem a origem tradicional dessa organização à construção do Templo de Salomão. Segundo os maçons, em seus princípios
esteve ligada aos costumes dos operários da construção. Outros já consideram que a sua origem se encontra na organização dos cavaleiros templários, nos antigos cavaleiros Rosacruzes ou até mesmo nas cruzadas. Já outros a fazem remontar até os construtores das pirâmides, ou simplesmente, o que parece mais acertado, realmente parece mais acertado, nos construtores das grandes catedrais, palácios e fortalezas da Idade Média. Agora, por muito distante que remontemos na história, que voltemos no tempo, encontramos-nos perante uma maçonaria operária. As maravilhosas catedrais e fortalezas que se encontram por toda a Europa são provas visíveis dela. Os pedreiros ou maçons que as construíram estavam divididos em três graus. Primeiro, aprendizes. Segundo, companheiros. E terceiro, mestres. Isso é com alguns ritos específicos que você já pode ter ouvido falar, né, para passar de um grau para o outro. Entre eles, empregavam de forma emblemática o martelo, o cinzel, a régua, o compasso e o esquadro. Depois da Idade Média, eles deixaram de construir novas catedrais. Junto com a arte gótica, desapareceram também as lojas da maçonaria operária. A maçonaria operária desapareceram, teve perdidas as suas lojas. Já não se iniciavam os operários como havia acontecido durante a Idade Média, como era feito antes. As lojas na Inglaterra começaram a receber outros personagens alheios à profissão. E essas pessoas eram distinguidas por sua inteligência ou por sua situação, ou seja, os nobres, sábios, burgueses, artistas, políticos e por aí vai. E a esses novos iniciados se chamavam de maçons aceitos. E esses foram cada vez mais numerosos e acabaram por dirigir a instituição. O martelo, o cinzel, a régua, o compasso e o esquadro deixaram de ser ferramentas indispensáveis dos operários e se transformaram em símbolos e emblemas da maçonaria. Assim, a maçonaria, que primeiro foi trabalhadora, se transformou em especulativa. Em 1717, 4 lojas inglesas decidiram federar-se na Grande Loja de Londres, a qual codificou os costumes e os preceitos em uso nas antigas lojas com o título D. As obrigações de um franco-maçom. Ainda hoje, é o estatuto no qual se baseiam todas as, ponho entre aspas, abre aspas aí, obediências maçônicas, fecha aspas, do mundo. A Grande Loja de Londres é considerada a loja mãe de todas as outras. Da Inglaterra, passou para todo o continente e colônias do ultramar. Os 3 graus maçônicos
mais conhecidos, isto é, aprendiz, companheiro e mestre, constituem a maçonaria azul. Se você quiser, abra aspas, escreva maçonaria azul, fecha aspas, ok? Do grau 4 até o 18 é formada a maçonaria vermelha. E do grau 19 ao 30, a maçonaria negra. Mas ainda temos a maçonaria que é formada pelos graus 31 ao 33. São os graus sublimes, ou seja, chamadas de, abra aspas aí, maçonaria branca, fecha aspas, ok? Aí você pode dividir direitinho e já entender um pouquinho de nada, não é verdade? Mas dá para entender. Como a maioria das sociedades secretas, a maçonaria tem ritos de ingresso ou iniciação. Ritos de ingresso ou iniciação. A porta para se entrar no mundo maçônico é a iniciação. O segredo iniciático é impossível de narrar e sua origem é desconhecida. Inclusive, as pessoas mais bem informadas são incapazes de averiguar a procedência dessa cerimônia, tá ok? Os maçons, eles prometem obediência cega, sem crítica possível ao que está estabelecido em suas constituições, estatutos e regulamentos, bem como as ordens dos que os dirigem. Eles falam e está acabado. Obedece quem tem juízo. Agora, quanto ao juramento de obediência, conta-se que o compromisso de não revelar os segredos, mesmo com o risco da própria vida, é requisito prévio e imprescindível para que alguém possa ingressar na maçonaria. Até poucos anos atrás, muitos bispos da igreja anglicana haviam sido membros da maçonaria, mas em fevereiro de 1985, o sínodo geral dessa igreja, que é o parlamento da Igreja da Inglaterra, fez uma investigação sobre a controvérsia a respeito de se um cristão podia ser ou não ser membro da maçonaria. E a conclusão apresentou-se em maio de 1987. Não é raro que a resposta fosse negativa, pois o Dicionário Universal da Franco-Maçonaria, de Daniel Ligow, isso mesmo, Daniel Ligow, você ouviu bem, recolhe mais de 150 ritos maçônicos e seus matizes incluem até fórmulas de magia, de astrologia e de iluminismo, coisas totalmente antagônicas ao cristianismo. O informe mencionou como obstáculos principais o uso do nome Jabulon, ok? Repetindo para você, Jabulon, como o nome de Deus, e as fórmulas de juramento, em que se prometem diversas ações de vingança
contra aqueles que, porventura, vierem revelar algum segredo maçônico. Isso não é conversa, não, isso é verdade. E é aterrorizador, veja a expressão que eu usei, aterrorizador saber que uma dessas ações consistia em partir com uma acha em duas partes o corpo do traidor, cortar-lhe a cabeça e a mão direita e queimar os intestinos. Você já parou para pensar nisso? É ou não é aterrorizador? O sínodo afirmou que, apesar dessas fórmulas de juramento terem sido apagadas, ainda eram nomeadas durante os rituais. Conhecida é a história de William Morgan, que frequentava as lojas. Esse senhor, William Morgan, preparou com um jornalista chamado Miller a publicação na imprensa de vários segredos maçônicos. Morgan desapareceu nas cataratas do Niágara. Alguns que falam Niagara Falls. E a mulher da vítima e o jornalista Miller identificaram o cadáver de um homem que havia se atirado pouco antes do alto das cataratas, como sendo o de Morgan. Um monumento, imaginem isso, foi erigido um monumento em recordação ao executado. Se quiserem, ponham um executado entre aspas. E esse monumento diz o seguinte: à memória de William Morgan, cidadão da Virgínia, sequestrado pelos franco-maçons e assassinado por ter revelado os segredos da ordem. Brinca com isso, vai? Como já se deu a entender, a característica-chave da maçonaria é o segredo. É o segredo. Já se disse que, inclusive, muitos maçons dos graus azuis e vermelhos morrem sem saber o que é verdadeiramente a maçonaria. Copan Albancelli, do grau 22, que se retirou da maçonaria depois de ter sido convidado a fazer parte do círculo interior, que se esconde, é um círculo interior que se esconde por trás dos altos graus, quero que você saiba disso. Esse círculo ele é escondido, ele é mais secreto ainda do que o próprio segredo deles, se esconde atrás ou por trás dos altos graus, em que ele, o Copan, jamais havia pensado que existisse, ao descobrir as autênticas finalidades da organização, declarou em seu livro Le Pouvoir Occulte, ou O Porvir Oculto, que a maçonaria está dividida em 3 grupos. Ele declarou em seu livro, O Porvir Oculto, que a maçonaria estava dividida em 3 grupos. Ou seja, já mencionei aqui, mas não quero me tornar repetitivo, mas serve para a gente gravar. Os graus azuis, que não são iniciados em nenhum segredo importante. Segundo, os graus vermelhos, que apesar de acreditarem que conhecem os segredos, nem mesmo são conhecedores da verdadeira finalidade perseguida pela ordem. E o Círculo Internacional Interior, a saber, os verdadeiros mestres que se escondem por trás dos altos graus, mas que na verdade dirigem a ordem. Ok? Até aí tudo bem? O livro pró-maçônico
La Maçoneria em Madrid, diz que, inclusive, alguns grandes mestres vivem imersos em suas éticas filosóficas sem saber quem são verdadeiramente os chefes, sem saber quem é que manda na verdade. Estes os empregam como anteparo para serem eles, na realidade, os autênticos possuidores do poder. O maçom do grau 33, bastante conhecido, eu creio que você já deve ter ouvido falar esse nome uma centena de vezes, Albert Pike, ele afirma o seguinte em seu livro publicado em 1871. Veja só o que ele diz. Aos graus azuis da franco-maçonaria só se ensina parte dos símbolos e são desnorteados intencionalmente com interpretações falsas. Não se espera que os entendam, mas se espera que acreditem que estão entendendo. O verdadeiro significado, aí ainda é Albert Pike falando, viu? O verdadeiro significado se reserva somente para os soberanos da maçonaria. Deixam que os membros dos graus azuis pensem que eles abrangem toda a franco-maçonaria, porque a maçonaria é uma verdadeira esfinge que mantém, ou melhor, que se mantém oculta até a cabeça na areia que se amontoou durante séculos. Veja, você, que eles primam pelo segredo, mentem, enganam uns aos outros, para que eles pensem que sabem realmente no que estão se metendo, quando na verdade só os graus mais elevados e aqueles que estão por trás deles é que têm conhecimento verdadeiro do que é a maçonaria. Aos maçons horroriza falar de Gabriel Jordan Page, melhor conhecido como Léo Teixeira, ou Táxil, como que você quiser. Esse, em seu livro, Os Mistérios da Franco-Maçonaria, acusou os maçons de adoradores do diabo. E em outra obra, lançada, ou melhor, intitulada Les Frères Trois Points, pela editora Paris, em 1885, ele diz que as práticas dos maçons estão baseadas em um culto diabólico em que se louva Lúcifer. Sim, isso mesmo que você ouviu, se louva Lúcifer. Em 1891, publicou o livro, um livro no qual ele informa detalhadamente sobre a missa satânica que se celebrava entre os maçons de alto grau dos Cavaleiros de Padilha e também do Papa Diabólico Albert Pike, o primeiro grande líder dos Illuminatis nos Estados Unidos da América. Albert Pike. E apesar, preste atenção no que eu vou dizer agora, apesar de se haver provado que esse tal de Teixeira era um farsante expulso de uma loja de Marseille, é preciso interrogar, é preciso que se pergunte se por isso as acusações a respeito do íntimo parentesco entre a maçonaria e o luciferianismo ficam refutadas por ele ser um farsante.
A resposta é não. Não ficam refutadas, porque evidentemente os graus mais elevados da maçonaria pertencem à elite de Satanás. Ué, mas você pode falar assim? Posso, sim. A Rivista della Massoneria Italiana, Rivista della Massoneria Italiana, do ano de 1887, página 27, declara descaradamente, acredite você se quiser, que a maçonaria considera Satanás como seu chefe supremo. E em 1937, o maçom francês Albert Lantoine, grau 33, e membro do Conselho Supremo Escocês, publicou em uma longa carta ao soberano pontífice, você sabe quem é, não sabe? Na qual reconhece. Agora veja as palavras do maçom em 1937, nessa carta ao soberano pontífice. Ele diz o seguinte: os franco-maçons são servidores de Satanás, e vós, guardiães da verdade, sois servidores de Deus. Fecha aí aspas. Opa, onde eu abro aspas? Nos franco-maçons. Abre aspas, e ele escreveu: os franco-maçons são servidores de Satanás, e vós, guardiães da verdade, sois servidores de Deus. Fecha aspas. Em uma carta ao seu amigo Leon de Ponsins, perito em sociedades secretas, reafirmou acima mencionado, ou seja, o anteriormente dito, o que eu acabei de mencionar, reafirma dizendo o seguinte: nós somos servidores de Lúcifer. Opa! Por que eu disse acima mencionado? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho todas essas coisinhas aqui detalhadamente anotadas para que eu não me perca e não dê uma referência errada, tá bom? Em 1935, Farah, estudioso da maçonaria em A Maçonaria em sua obra, ele diz o seguinte, abre aspas aí agora, para você saber o que ele diz. A cerimônia para o grau 29, esse grau 29 é chamado de Baphomet, celebra-se sob um signo panteísta, ou seja, que signo é esse? Que signo panteísta é esse? É uma cabeça de bode com uma tocha entre os cornos, com asas de arcanjo, braços e mãos de homem, corpo de mulher com uma rosa e uma cruz no peito. Fecha aspas. Palavras dele. Mas também cabe a mim dizer aqui para vocês que o arcebispo francês Léon Meurant, em seu livro A Franco-Maçonaria, aí dá um espacinho, Sinagoga de Satanás, afirma que acontece entre os maçons e os Illuminati a adoração ao diabo. E o austríaco antimaçom, veja bem, austríaco, antimaçom e político, Dr. Friedrich Witschel, em um livro lançado em 1919, escreve o seguinte, abre aspas aí, os maçons consideram Satanás como seu chefe supremo e seu Deus, com letra minúscula, tá bom? Fecha aspas. Agora, não obstante isso que já falamos, as palavras do maçom Albert Pike em As Instruções aos 23 Concílios Supremos do Mundo, de 14 de julho de 1889, são mais esclarecedoras. Olha o que
escreveu Albert Pike em suas instruções. A doutrina do satanismo é uma heresia, e a verdadeira e pura religião filosófica é a fé em Lúcifer. Isso é Pike dizendo. E continua ele dizendo, tal qual em Adonai. Tal qual em Adonai. Porém, Albert Pike escrevendo, dizendo, Lúcifer, aí, abre aspas aí, conforme Pike diz, Deus da luz e Deus do bem. Ele chama Lúcifer de Deus da luz e Deus do bem. Lúcifer, continua Pike, está lutando a favor da humanidade contra Adonai, Deus da escuridão e do mal. Olha como ele chama Adonai. O certo é que, como escrevem os autores do livro Os Fabricantes de Deuses, a maçonaria tomou a filosofia antiteísta das religiões mistéricas que distorcem o que a Bíblia ensina. Eles gostam realmente, têm prazer, têm a necessidade de distorcer o ensino bíblico. E eles distorcem o ensino bíblico, transformando Lúcifer em Deus e Deus em Satanás. Não resta dúvida que os maçons ordinários não só esfregarão os olhos depois de ouvir ou de ler essas citações, se procurarem as fontes que eu estou dando, mas também dirão que é mentira. Vão dizer, isto não pode ser verdade. Para todos eles é importante que eu recorde aqui as palavras do maçom Albert Pike e de Copan Albancelli, quanto a manter deliberadamente na ignorância os graus azuis. É interessante para eles que se mantenham os próprios maçons de graus inferiores na completa ignorância. A participação da maçonaria nos movimentos revolucionários dos séculos XIX e XX está fora de toda dúvida. Sabe-se muito bem que por trás dos acontecimentos mais significativos acontecidos no mundo, desde a Revolução Francesa, existem maçons que de uma ou de outra maneira influíram nesses acontecimentos. E também é evidente que, ao longo de toda a história, a maçonaria e a política acostumaram-se a caminhar muito unidas. Os maçons sempre estão próximos do poder. Guarde isso, viu? Os maçons sempre, em todos os lugares, estão bem próximos do poder. Na Europa, além de todos os primeiros ministros e presidentes europeus, a maioria dos reis e príncipes são membros da maçonaria. E também a maioria dos membros da ONU, da Unesco e de quase todos os funcionários de Bruxelas, tá? No Parlamento Europeu, que ninguém os elegeu, mas que pretendem dirigir toda a Europa. Veja bem, eles não foram eleitos, mas na verdade são os que pretendem ou dirigem toda a Europa. Eu disse toda, ok? Igualmente, você pode ter certeza de que numerosos estadistas do primeiro escalão, inclusive monarcas, foram
ou são ilustres maçons. Nem mesmo faltam nomes de importantes militares na lista maçônica. Quase todos os marechais, agora eu vou lá atrás, de Napoleão, e a maioria dos líderes militares dos aliados, tá bom? Você pode ter certeza disso. Não podemos nos esquecer também de Bolívar, mesmo que ele, depois de ter sido maçom, se tenha convencido de que a maçonaria era daninha e traidora dos ibero-americanos e proibiu seu funcionamento. Sim, ele fez isso, proibiu seu funcionamento, fechando seus templos e lojas. Ok? Vamos mais um pouquinho? Está disposto? Em relação ao nosso estudo, é importante assinalar que a maçonaria sempre manteve uma consideração especialíssima para com o judaísmo. As semelhanças, coincidências e costumes entre judeus e maçons são, pasmem, são muitas. Vemos os maçons aparecerem intimamente ligados aos judeus em milhares de livros e revistas. As seguintes citações e declarações que farei agora são de famosos historiadores, escritores e tratadistas maçônicos, todos autoridades na matéria. O historiador e político Salvador de Madariaga, em sua obra O Auge e o Caso do Império Espanhol na América, ele assinalou a coincidência suspeita de centros judaicos e lojas maçônicas em diversas cidades da América Espanhola. O rabino doutor Isaac Weiss, na revista israelita para a América, de 3 de agosto de 1866, disse o seguinte: a maçonaria é uma instituição judaica. A história, os graus, as posições e as declarações do princípio até o fim são judaicos. Palavras do rabino Isaac Weiss. Veja bem, hein? Palavras dele. Leon de Poncins diz que a franco-maçonaria é dirigida por uma minoria internacional. Seus traços são os que definem o judaísmo e o constituem uma demonstração de que os judeus são o elemento dirigente nas lojas. Opa! Interessante isso, não? E também o sábio rabino Benamozeg identifica os judeus como elemento supremo das lojas. Segundo Copan Albancelli, existe uma estreita relação e subordinação das lojas ao judaísmo. O erudito cardeal José Maria Caro, ou José Maria Caro, de Santiago do Chile, disse que a maçonaria não é mais do que um pobre instrumento inconsciente
de maneira geral, de uma suprema direção judaica. Acredita nisso? Sabia disso? Ingo Goldberg disse o seguinte, em 1995, todas as sociedades secretas, como os francos-maçons, os alquimistas, os rosacruzes e teósofos, baseiam-se nos ensinamentos secretos da Cabalá. Aqui no Brasil se pronuncia Cabala. E a revista Latomia, publicada pela maçonaria espanhola nos tempos da Segunda República, identificava a ordem de obediência de grande associação cabalista. Dessa forma, ou desta mesma maneira, reconheceu a ordem talmúdica da mesma. E o escritor judeu Josué Yehuda, ou Yoshua Yehuda, acrescentou: todas as sociedades secretas que são inspiradas pela Cabalá colaboram com o judaísmo. Goldberg. O antigo maçom e notável cabalista do Anel, escreve-se Doinel, disse o seguinte: escutei vários franco-maçons queixar-se da dominação que os judeus impõem nas lojas. É um supremo conselho hebraico super secreto que dirige a ordem do triângulo e do esquadro. Aí foi o que ele disse. Os Estados Unidos da América, hoje dirigida por Donald Trump, são a nação maçônica por excelência. O poder da maçonaria nos Estados Unidos é imenso. Em sua Constituição se recolhem vários dos princípios propugnados pela maçonaria. Os seguidores da maçonaria mantêm uma presença muitíssimo ativa nas instituições do governo americano. Maçons são os seus mais destacados líderes, pode ter certeza absoluta disso. O ex-presidente Bill Clinton é maçom grau 33 e membro do Conselho de Relações Exteriores. E quando o presidente argentino Carlos Menem foi iniciado na maçonaria no princípio de 1994, o grande mestre da loja argentina Eduardo Vaccaro disse: também Bill Clinton é um dos nossos. E eu posso dizer mais: não só Bill Clinton é maçom, mas também outros 18 presidentes do país o foram, entre eles o Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Johnson, Garfield, McKinley, os dois Roosevelt, Taft, Harding, Truman, Johnson, Ford, Reagan e George Bush. Sim, muitos livros afirmam que o Ronald Reagan não é maçom. Muitos livros dizem isso. Mas isto não é certo, porque a revista New Age, Nova Era, de abril de 1988, contém uma fotografia de Reagan recebendo o 33º grau maçônico de honra. Ok?
Está aí a fonte. Na lista maçônica da presidência norte-americana, falta ainda os nomes de Lincoln, de Hoover, Eisenhower e Kennedy. O presidente Eisenhower era filho de testemunhas de Jeová. Seu pai foi ancião dos estudantes da Bíblia, que era o nome anterior das testemunhas de Jeová. A casa dos Eisenhower foi utilizada para reuniões das testemunhas de Jeová durante muitos e muitos anos. Outros maçons influentes são ou foram Edward Mandell House, assessor do presidente Wilson, Boutros Ghali, Henry Kissinger, conhecidíssimo, não é verdade? Alan Dulles, diretor da CIA, ou como conhecemos no Brasil, da CIA, e John Foster Dulles, secretário de Estado norte-americano. Os irmãos Dulles eram descendentes de uma famosa família suíça que introduziu o rito escocês nos Estados Unidos. Não só eram maçons influentes, mas também mantinham relações consideráveis com o Banco Internacional e com interesses alemães. Antes da Primeira Guerra Mundial, os irmãos Dulles foram recrutados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América por seu tio, o secretário de Estado Robert Lansing, e pelo preeminente maçom e Illuminati Edward Mandell House. Introduzidos na, põe entre aspas, mesa redonda, esses irmãos chegaram a ser oficiais do ramo norte-americano do grupo, ou seja, o Conselho de Relações Exteriores. A estrela de Allen continuou sua ascensão quando, em 1920, foi nomeado primeiro secretário da Embaixada Norte-Americana em Berlim, no mesmo período em que John Foster Dulles foi elevado à chefia da Sullivan and Cromwell, representantes do Banco Internacional da Alemanha, por meio do Banco da Inglaterra e das instituições de J.P. Morgan, ou J.P. Morgan. J.P. Morgan, para você que é brasileiro como eu. Exatamente antes do colapso do Terceiro Reich, milhares de nazistas foram levados, você sabia disso? Antes da queda do Terceiro Reich de Hitler, Adolf Hitler, milhares, eu não estou dizendo 10, 20, 30 ou 100, milhares de nazistas foram levados para os Estados Unidos da América com a ajuda de Allen Dulles. Isso se chamou Projeto Paperclip. E incorporados ao exército, ao governo, aos ambientes científicos e ao programa espacial. E os soberanos invisíveis, que eu tanto falo nos nossos últimos vídeos, decidiram também reformar a Agência Norte-Americana de Inteligência, o Office of Strategic Service, OSS, procedendo a uma combinação do aparelho nazista com o norte-americano. Estão vendo coisas que a gente, se não correr atrás para estudar, a gente nunca vai descobrir? Tanta gente acha que os Estados Unidos da América são bonzinhos, né?
Eu me lembro de um grande pregador, já falecido, já está no Senhor, David Wilkerson, quando ele chamava, não é? Já falecido, ele chamava os Estados Unidos da América de a grande Babilônia do Apocalipse, porque de lá é que surge toda a podridão do mundo, toda a podridão que se espalha pelos quatro cantos da terra. Agora, continuando aqui, depois que eles fizeram isso, não passou muito tempo antes que Allen Dulles iniciasse negociações com o nazista perito em espionagem da SS, o general Reinhard Gehlen. O resultado, se você quer saber, dessa negociação foi o nascimento da Central Intelligence Agency, ou seja, CIA, ou ainda CIA. Foi assim que nasceu a CIA, o Serviço Secreto Americano, que você vê em filmes toda hora, como se fossem os mocinhos do mundo, os mocinhos que hoje a gente vê lutando contra os bandidos, entre aspas. Olha bem, não é à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o que a gente não vê, mas que está bem por trás da história mundial. Segundo o jornal holandês Target, de outubro do ano 2000, a própria CIA reconheceu, faz pouco tempo, suas relações com Reinhard Gehlen pela primeira vez. A CIA esteve envolvida em operações tais como a da Baía dos Porcos em Cuba, os assassinatos dos Kennedys e o assunto Irã-Contras. A CIA, você pode ter certeza, desde o seu início, realizou aproximadamente 3.000 operações maiores e 10.000 operações menores. O ex-agente da CIA, John Stockwell, calculou um montante de 6 milhões de indivíduos mortos somente no terceiro mundo como resultado dessas operações da CIA. Um exame das atividades da CIA durante o tempo em que George Bush foi diretor dá a impressão de que se trata de uma conspiração internacional. E durante esse período, nós podemos ver a CIA estreitamente ligada ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas e a uma rede internacional de assassinatos. Da mesma maneira, tornou-se público que a CIA, na década dos anos 80 e sob o governo de Reagan, serviu para que diversos organismos policiais, militares e de espionagem da América Latina aprendessem suas técnicas de tortura. E até aqui vai o nosso vídeo de hoje. Você me perguntaria, você não tem medo de falar isso tudo não? E jogar na internet? Eu não tenho medo por causa de uma coisa, eu sou cristão e eu creio que só morrerei na hora em que Deus, nosso Pai, me chamar. Como vou morrer? Eu não sei que vou morrer um dia. Pode ser de um AVC, pode ser de um atropelamento, pode ser de uma bala perdida se eu viajar até o Rio de Janeiro, não é verdade? Pode ser de qualquer forma, mas sei que, seja lá qual for a forma, só será possível se Deus quiser, porque Deus ainda está no controle do mundo, por pior que possa parecer a situação em que nós estejamos ou estamos vivendo no momento. Mas não pensem que Deus perdeu o controle. Não, Ele continua no controle.
Que você pegue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo e seja muito abençoado. E posso te dizer que a graça do Senhor esteja contigo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Foi bom transmitir para você. Paz.